bem-vindo. Qualquer dúvida no final do trabalho, nos procura. Se a gente não souber, a gente vai procurar, tá bom? Boa noite aos internautas que estão nos assistindo. Vamos começar o trabalho de hoje com notícias boas, né? A noite da pizza. Olha que gostoso, acho que é porque eu não jantei. Não comi nada antes de vir. A noite da pizza foi transferida a data. Eu achei uma delícia, porque foi para julho. E a noite da pizza vai ser no dia 5 de julho. Vai ser um sábado. E um sábado gostoso, começo de julho, férias, pode levar a criançada. E vai ser na rua. Vai ser aonde? Vai ser aonde, Wagner? Na Rua Vilela, na Rua Vilela, porque ele não pôs aqui. Ali no Sampaio. É um espaço super gostoso. Eu já fiz um evento lá uma vez, muito gostoso. Tem lugar para estacionar, isso é muito bom, né? Então, a noite da pizza, o convite está à venda na secretaria. Convida a amiga, chama aquela turminha para ir, para poder passar uma noite agradável. Tem sorteio, é engraçado porque a gente fica torcendo para ganhar, às vezes, uma canetinha, um lápis, alguma coisa, mas a gente quer ganhar, parece criança. E é uma noite super agradável. São 5 sabores de pizza: margarita, calabresa, portuguesa, atum, não, 4, atum com mussarela. Olha que gostoso. E agora vamos para a nossa cesta básica. A nossa segunda-feira é a segunda-feira onde a gente traz o macarrão. Para quem não sabe, o macarrão espaguete, segundo Minas Gerais, que faz tudo render, o espaguete rende mais do que o macarrão cortadinho. Então, já que a gente vai comprar, vamos comprar o espaguete. E uma coisa que às vezes perguntam para a gente na entrada, às vezes quando encontra no Sonda, na feira, sobre os cursos. Os cursos da casa, eles estão no site do Paz e Amor. É só olhar e ver os cursos que interessam para poder vir fazer. Quem conhecer gestantes, estão abertas as matrículas para o curso de gestante. Às quintas-feiras, vai começar dia 12 de junho, horário 14 horas, na sala Dr. Maurício. Esse curso é muito bom, ele tem a duração de 3 meses, esse curso. Ele é muito bom porque as gestantes, elas aprendem, além de como cuidar do bebê, elas aprendem sobre a reencarnação e a responsabilidade com os filhos. É muito bom esse curso. Eu nunca assisti às aulas, mas pelo que eu sei do curso, pelo que eu converso com aquelas pessoas que são as que cuidam deste curso, ele faz muita diferença, principalmente para a gestante que é jovem, que não sabe nem por que está grávida. Então, quem tiver, às vezes, uma conhecida no prédio, ou às vezes a filha de algum funcionário, convida para vir a esse curso. A casa está pedindo um médico voluntário, clínico geral, para o sábado, pela manhã. É uma vez no mês. Gente, quem souber de médico, por favor, porque faz muita diferença no sábado um médico. Porque as nossas assistidas, elas não têm acesso a médico, a farmácia. Então, aqui, elas já passando pelo médico, elas já sobem com a receita, elas vão à farmácia, já pegam o medicamento e já levam para casa. Então, isso é muito importante. Tem gente que mora em lugares que não é nem hospital, não é AMA, não é posto de saúde, não tem nem condução. Tem uma pessoa que a gente conhece, que a gente de vez em quando
faz algumas coisas juntas, o lugar que ela mora, para entrar, precisa pedir permissão para o chefe do lugar. Então, imagina essa pessoa aqui, com uma receita médica, com o medicamento, indo para casa, a diferença que faz na vida dela. Então, vamos ver se a gente conhece algum médico para vir. Vamos aos trabalhadores da noite. Quem vai ler o Evangelho, a mensagem, a prece inicial vai ser o David Carini, as vibrações gerais e dos passes, a Fátima Nunes, as vibrações das águas e a prece final é o Marcelo Fernandes, e o tema da palestra de hoje é o Evangelho, capítulo 17. Esse tema é facinho, sede perfeitos. É fácil, entendeu? A gente, às vezes, dá um passo para frente e 3 para trás, né? Então, esse capítulo, a gente estuda, volta lá no começo e fala, nossa, não aprendi nada. E quem vai fazer a palestra para nós, quem estudou com muito carinho e vai trazer o tema para nós hoje, é a Márcia Xenofonte, é psicóloga, trabalha no sábado de manhã, junto com as crianças, junto com a Leila, atende as mães, atende as crianças. Olha que trabalho importante. Cuidar dessas crianças, cuidar da mãe, gente, é tirar muita gente da rua e de situações perigosas, não é? Certamente. Márcia. Então, a Márcia faz um trabalho importantíssimo aqui na casa, que é atender aos nossos necessitados, né? Seja bem-vinda, Márcia, e que Deus te ilumine, e vamos prestar bastante atenção para a gente aprender e sair daqui hoje um pouquinho melhor, tá bom? Que todos tenham um trabalho com muita luz e muita paz. Que eu sou mais alto. Obrigado. Boa noite a todos. Trazendo uma mensagem para vocês do livro Vigiai e Orai, do irmão José de Carlos Bacelli. Provavelmente, antes de qualquer palavra depreciativa sobre a vida dos semelhantes, coloca-te no lugar de quem pretendes criticar. Imagina-te, mas imagina-te com sinceridade, na situação de quem é alvo de teus comentários. Estivesses vivenciando as experiências que vivenciam, provavelmente fizesses pior. Caso sofresses o que sofrem, é possível que não te mantivesses com tanta dignidade. Sustentasse a luta íntima que sustentam, não serias capaz de prever a tua reação. Atravessasses as dificuldades que atravessam, talvez não resistisses às injúrias que são compelidos a ouvir. Imagina-te na pele de quem amarga a incompreensão alheia, ante os acontecimentos que lhe fugiram ao controle. Provavelmente, sequer tivesses ânimo para defender-te, de quem para acusar-te nada mais tivesse que fazer ao abrir a boca. Do Livro dos Espíritos, do livro 3º, As Leis Morais, as características do homem de bem. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Sem interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei,
você não cometeu nenhum mal. Você não fez todo o bem que podia. Você ninguém teve de se queixar dele. Enfim, você fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Então, meus amigos, vamos acalmando os nossos pensamentos, abrindo o nosso coração para essa espiritualidade amiga que já nos recebe desde cedo em nossa residência, em nosso local de trabalho, já auscultando os nossos problemas, as nossas mágoas, as nossas tristezas, e pedindo sempre a Jesus que possa trazer da espiritualidade o bálsamo, a orientação e a palavra de ânimo que tanto necessitamos para continuarmos a nossa jornada. Obrigado, queridos amigos da espiritualidade. Obrigado, Jesus, por essas bênçãos de estarmos aqui, todos reunidos, em Teu nome. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em seu manto de amor e proteção, nesta noite e sempre. Como amorosamente a Dona Maria Isaura e a Helena me convidaram para fazer essa conversa hoje à noite com vocês, como ela já trouxe, nós vamos falar sobre os caracteres da perfeição e o homem de bem. Como ela diz, é um tema fácil de ler, de organizar aqui e tudo mais, mas à medida que a gente vai avançando, a gente tem processos reflexivos e que vão contribuir bastante, tenho certeza, para a gente entender aí esse homem de bem que existe dentro de cada um de vocês que estão aqui dentro nesse salão hoje. Acreditem nisso. Então, nós vamos iniciar nossa conversa hoje dizendo que dentro, aqui neste salão, cada um de vocês tem esse homem de bem, às vezes encolhidinho aí dentro, mas que com toda essa determinação, com propósito, a gente vai ajudar ele a se, espreguiçar aí dentro e sair daqui com ele bem disposto, vamos dizer assim. Dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, nós sabemos que a nossa meta é nos tornarmos espíritos puros. Nós fomos criados simples, ignorantes e devemos percorrer a escala espírita segundo a lei de progresso. Sabemos que as nossas escolhas, elas determinam o grau evolutivo de cada um, E dentro desta perspectiva, a gente tem que alguns pontos essenciais que nós vamos trazer aqui nesta conversa, eles vão nos auxiliar para essa evolução moral que cada um busca aqui, Para que cada um perceba, se aproprie desse homem de bem que existe dentro de vocês, Então, um ponto importantíssimo que traz aqui no Evangelho, como foi lido, é importante que a gente conheça a si mesmo, E quando a gente fala conhecer a si mesmo, o que a gente pensa que pode ser importante, Conhecer a nós mesmos é entendermos, um pouquinho mais sobre as emoções, tanto negativas quanto positivas que existem dentro de nós, E nesse processo de conhecer, nós vamos dominar, estas emoções que, às vezes, em alguns momentos da vida, não são tão fáceis, Onde, não conseguindo identificá-las,
não conseguindo entendê-las. Deixa eu mudar aqui, que eu esqueci de mudar aqui o slide. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente está falando desse autoconhecimento, desse conhecimento, o quanto é importante, né? Para nos auxiliar e driblar esses sentimentos de ansiedades, né, que às vezes, em alguns momentos, se apresentam de uma forma tão intensa, em alguns casos duradouras, né? E acho que quando a gente fala, né, deste autoconhecimento, né, esse ponto importante, entender que nós só teremos benefícios, né, ao entrar neste processo, né? Quando a gente fala de conhecer as emoções, os sentimentos, né, isso vai dando clareza para nós, né? Quando eu falo nós, todos nós estamos no mesmo patamar de evolução, de conhecimento, de compreensão, né? Por isso que eu estou colocando a gente como nós. Entender os limites obrigada. Entender os limites que algumas, né, situações que a vida proporciona, né? E quando a gente consegue, vamos pensar assim, avançar em passos firmes, ganhar segurança, ter domínio da nossa, digamos, das nossas emoções, isso tudo vai facilitar a compreensão de tudo que for surgindo, não tão fáceis, de obstáculos na nossa vida, né? E quando a gente fala de autoconhecimento, para algumas pessoas talvez seja um assunto até mais familiar, para outros nem tanto, né? A gente fala assim, como que é e o que é, como que pode ser feito, enfim, surge aí muitos questionamentos, né? E dentro disso, né, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente pensa assim que neste processo evolutivo, nós sempre teremos grandes possibilidades de desenvolvimento da inteligência emocional, né? Melhoria nas relações interpessoal, equilíbrio da saúde mental, que é tanto hoje, né, a gente fala assim, de modo geral, nas redes sociais, temos gurus, temos N profissionais querendo entender e ajudar as pessoas. Então, nesse processo, é importante este autoconhecimento para não se deixar levar pela necessidade que, às vezes, a sociedade, as informações distorcidas imprimem nas pessoas. O autoconhecimento, ele vai dar essa condição de vocês separarem o que é de vocês e o que estão querendo imprimir em vocês como uma necessidade. Então, nesse processo evolutivo de se conhecer, de estar aberto, de estar buscando, né, esta evolução espiritual que vocês vêm buscar aqui constantemente no espaço de paz e amor, onde nós temos, como foi dito, todos o cuidado de dentro de cada necessidade e direcionando e conduzindo e ajudando cada um se apropriar, né, se apropriar do que for preciso, né? Então, quando a gente fala, né, como o nosso evangelho hoje está falando sobre essa busca, né, desse homem de bem, entender um pouco isso, entender onde habita esse homem de bem dentro de cada um, é preciso que olhem internamente para essas emoções, aprendam a controlar, né, a se conhecer, né, que é um processo importante. Só assim, nesse processo de identificar, conhecer, né, esses sentimentos, quando eles começam a surgir, sensações que não consigo nomear, né? Então, a gente fala que é extremamente importante termos a presença de Jesus, consolidando e nos fortalecendo nesses momentos. E só através deste autoconhecimento, dessa busca por
entender, né, os conceitos dentro que a doutrina coloca, a gente pensa que vai encontrar um equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito. A doutrina espírita ela tem 3 pilares importantíssimos, né, que dá base para a compreensão disso tudo. E a filosofia, ela é um pilar extremamente importante para a gente compreender em que base nós vamos caminhar e adquirir esses conhecimentos. Tem um filósofo, né, dentro dessa condição, principalmente dentro desse capítulo que eu comecei a organizar para trabalhar alguns conceitos, onde Sócrates ele afirma que nenhum homem é capaz de praticar o mal conscientemente, pois o mal, para Sócrates, para a filosofia, o resultado da ignorância é a falta de autoconhecimento. Então, por isso que acho que é importante a gente entender um pouquinho aqui, não falar só de um aspecto, mas entender a união desses conceitos e a gente ir aos pouquinhos e se abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para construir, né, este conhecimento e se apropriando deles. E dentro destes pontos, né, que eu fui lendo, fui separando, fui trazendo para a gente conversar esta noite, um ponto que eu acho importante a gente colocar é que constantemente nós devemos interrogar a nossa consciência sobre os nossos atos. E se nós, né, neste processo de reflexão, se nós estamos violando algumas das leis de Deus. Se nós estamos nos esforçando para sermos uma pessoa melhor hoje do que nós fomos ontem. O Evangelho trouxe isso, né, num momento. Se nós estamos fazendo aos outros o que nós gostaríamos que estivessem fazendo para a gente. E um último ponto que eu vou colocar aqui para a gente refletir juntos, né? Não exatamente agora, mas levar isso para a nossa vida, levar para as nossas experiências. Se hoje fosse o nosso último dia aqui na Terra, né? Se nós, ao entrarmos no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, se nós teríamos algo a temer. Então, esses pontos que eu estou trazendo para vocês, que eu acho importante, né, a gente falar um pouco, né, que nós começamos a falar, não dá para a gente destrinchar todos, mas eu gostaria que vocês levassem essa reflexão para vocês no dia a dia, não como uma prática para vocês, sabe, uma punição, não. Pelo contrário, é uma reflexão para ajudá-los, né, a pensar em mudanças de hábitos, mudanças de comportamentos, para facilitar essa caminhada que todos nós temos aqui na Terra. Uma caminhada onde nós vamos buscar nos desenvolver constantemente e acreditar que todos os obstáculos que aparecerem na nossa frente vão ser para a nossa evolução, que nós vamos, né, superá-los, que nós vamos buscar essa transformação, porque tudo na vida passa. Nós estamos aqui buscando, né, como que eu poderia dizer? Uma busca pela perfeição. Cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, mas todos nós buscamos uma melhora, uma perfeição, como o Evangelho trouxe. Mas nós devemos também pensar, né, que no Evangelho de Jesus, quando ele diz, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, nós devemos, né, nos lembrar que não é possível nós atingirmos a perfeição absoluta. A perfeição absoluta, só Deus. Mas nós temos a possibilidade de seguirmos exemplos, o legado que Jesus nos deixou.
E nesse legado que Jesus nos deixou, a essência da perfeição relativa que nós, filhos de Deus, podemos atingir é através da caridade. Esta é a porta da salvação. No seu, vamos dizer assim, no sentido mais amplo da palavra, né? Pois ela implica, né, a prática de todas as virtudes que nós formos alimentando dentro de nós. E não esqueçamos que todas as virtudes que a gente alimenta são estas que vão ficar predominante na nossa forma de ser e estar neste mundo, neste período que foi concedido por Deus estarmos aqui. E o Evangelho de Jesus, ele vem, ele nos chama, na verdade, a amar os nossos inimigos, a sermos gratos pela vida que Deus nos deu e sermos mais fraternos. São pontos que, lendo, como eu estava falando para vocês, o papel, ele aceita tudo, ele não questiona, tudo que a gente acha importante vai pondo para a gente explorar, né? E a gente pode pensar, como que a gente pode fazer isso? Como que eu posso amar um meu dito inimigo? Como que eu posso ser mais grato a Deus pela vida que me concede? E como que eu posso ser mais fraterno? Então, no Evangelho, ele coloca para a gente que o caminho para estas não são respostas, são pontos para a gente pensar. Não guardando ódio no nosso coração, não alimentando rancor ou desejo de vingança, perdoando, né, algumas ofensas que nós, por alguma questão, soframos. Devemos ser indulgentes, né, com as fraquezas dos outros, para que, se necessário, sejam indulgentes com as nossas fraquezas também. Porque nós somos humanos, nós estamos num processo de evolução moral, N condições, N obstáculos acontecem na vida, mas não devemos perder a nossa essência, como Jesus coloca. A nossa essência é sermos bons. E ele fala que, sobretudo, agradecer o que temos, o que somos, e sempre retribuir o mal com o bem. Nunca alimentar ou revidar uma situação que consideremos mal na nossa vida com a mesma condição, porque isso só vai agregar pensamentos destrutivos, sentimentos não positivos, e isso só traz resultados não favoráveis para a gente mesmo, não para o irmão, para o vizinho, é para si próprio. Então, esses questionamentos, né, eles nos levam a crer que nós devemos depositar a nossa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele coloca que nós devemos, né, primar pelos bens espirituais e morais e deixar no segundo plano os desejos do mundo, os bens materiais. Não que não possa, não devemos deixá-los nessa escala, dessa hierarquia de importância na nossa vida, né? A gente precisa buscar, conhecer, colocar em prática pontos que tragam, que agreguem fatores positivos. Quando a gente fala das dificuldades, todos passamos por dificuldades, cada um dentro dos teus propósitos. E o Evangelho, ele nos convida a aceitar essas adversidades, né? De modo geral, a gente fala assim, não é fácil aceitar, é trabalhar, compreender e não deixar que isso vire uma revolta na vida.
Por que que a gente fala isso? Falar talvez seja fácil, colocar em prática nem tanto. Mas, se nós não nos policiarmos, não nos vigiarmos, não entender que são provas e expiações que devemos passar, que são necessárias para a nossa evolução espiritual, nós vamos ficar nos machucando, nós vamos ficar perguntando por quê, nós vamos entrar num processo de lamentações e não vamos avançar. E o pior de tudo é que a gente tem a certeza de que, ficando nesse estágio, nessas lamentações, não entendendo e não buscando uma evolução, as coisas só tendem a ficar mais difíceis nesta caminhada. Então, mesmo diante de tudo isso que a gente está trazendo, de tudo que o Evangelho trouxe já para vocês na leitura inicial aqui da nossa conversa, tudo que a gente está falando aqui sobre as caracteres da perfeição, né, o homem de bem, segundo a doutrina espírita, onde nós devemos alimentar esse sentimento de gratidão, de sermos fraternos, não guardar esse ódio, não guardar rancor, retribuir o mal que alguns entendam como bem, a gente ainda vê, que tem muita gente ainda hoje se perguntando se vale a pena ser bom. Parece que é uma coisa que não está clara para algumas pessoas. E quando a gente fala dos ensinamentos de Jesus, do legado que Jesus nos deixou, onde Ele quer que a gente se aproprie dessa informação, dessa essência que existe dentro de nós, que é esta bondade, onde Ele pede para que a gente olhe e pratique isso, onde a gente consiga ter a clareza de como é esse pedido que Jesus nos faz: ame o seu inimigo, faça o bem, sem esperar uma recompensa alheia, mas sim pelas recompensas internas do que isso traz para cada um de nós. Então, a gente vai sempre pensar nessa condição. Deixa eu só pegar aqui para eu não ficar repetitiva aqui para vocês. E já diante de tudo que o livro dos Espíritos, do que o Evangelho nos trouxe, como eu estava falando para vocês, hoje, o que mais se ouve e vê são essas pessoas desistindo de serem boas, perguntando se ser bons vale a pena, parece que precisa ter um benefício maior para que eu consiga ser uma pessoa boa para alguém. A gente pensa, olhando à nossa volta, o momento que o planeta está passando, onde a gente vê que o que está predominando nas pessoas hoje ainda é esse orgulho, um egoísmo, e isso vem crescendo de uma forma desenfreada. E algumas pessoas chegam até a pensar se ser bom não é tolice. Por que eu vou ser bom? Qual é a minha parte neste mundo, onde o mundo virou um mundo dos espertos, onde este mundo existe uma estratégia para que, se eu fizer isso, eu posso ter isso, então perde essa essência. E a gente começa a nos perguntar onde é que está essa essência, como é que eu vou achar esse dito homem de bem que existe, que habita dentro de mim. E aí eu vou trazer uma analogia rapidinha aqui, que a gente pensa assim, olha, uma historinha rápida. Andava nas margens de um rio um mestre e seu discípulo. E eles, andando nessa margem, ele viu um escorpião dentro daquela correnteza que estava sendo arrastado pela correnteza. E aí o mestre rapidamente foi lá, instintivamente, foi lá e pegou o escorpião, e quando ele colocou no solo firme, o escorpião foi lá e picou. O discípulo falou rapidamente para ele, mas mestre, você não sabe que é da natureza do escorpião ele picar?
O mestre, calmamente, olhou para ele e falou assim: e você não sabe que é da minha natureza ajudar? Né? Então, a gente, rapidamente pensando um pouquinho nisso, agregando a tudo isso que a gente falou do Evangelho e está trazendo para vocês, a gente pode pensar e usar essa analogia da seguinte forma e pensar: se nós não olharmos para as necessidades, se nós não acreditarmos na necessidade do nosso irmão e estarmos dispostos a ajudá-lo diante da necessidade, dentro das dificuldades, qual o significado da nossa existência? Pensar nesses ensinamentos e entender que, usando esse exemplo e trazendo para a realidade do ser humano, se nós não perdoamos, nós adoecemos. Se nós não formos fraternos, nós vamos sofrer de solidão, de depressão, salvo depressões que têm causas orgânicas, que aí precisa de um psiquiatra, de um psicólogo. É diferente dessa falta de amor, de caridade que existe, que deve existir dentro de cada um de nós, né? E tem muitas pessoas experienciando essa situação de solidão, de depressão, conflitos existenciais, por não estar sabendo desenvolver a sua bondade e a sua inteligência emocional. Como assim? É isso. O ser humano, ele foi criado para compartilhar, para dividir, para estar com as pessoas, para estar com alguém. E nesse processo, muitas vezes, de individualismo, de ganância, de não olhar para o próximo, ele se sente só e ele não entende por que está só. Tem muitas pessoas que chegam para um atendimento clínico com esse conflito: eu sofro, não sei porquê, eu estou triste, não sei porquê, eu não consigo nomear as minhas emoções. Então, esse autoconhecimento vai dar essa bagagem para a gente poder sofrer, sorrir, ser feliz. Porque a gente sabe que não adianta acumular bens materiais pura e simplesmente. Que nós precisamos ter alguém para dividir, seja lá o que for. A luz já acendeu, né? Deixa eu finalizar aqui. Então, dentro disso que eu quis trazer para vocês hoje, é a gente pensar nessas características, resumidamente, do homem de bem que existe dentro de cada um de nós, que é a prática da lei e da justiça, do amor. Não sermos tão críticos, tão duros com as faltas alheias, mas pensar que também devemos pensar nas nossas próprias, sermos humildes, não querer, né, ser melhor que ninguém, cultivar as coisas boas e entender com passividade essas provas que são colocadas no nosso caminho, para que a gente consiga... Nossa, eu esqueci disso aqui, gente. Eu fui falando aqui, esqueci do restante. Mas, enfim, eu gostaria que vocês levassem isso. E só para finalizar, eu vou colocar aqui eu tirei do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que, segundo Kardec, é nossa natureza sermos bons, pois temos um Deus que é a inteligência suprema, um Deus justo e misericordioso que nunca nos deixa só. É só não perdermos de vista a nossa essência, que é sermos bons. Que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Desejo que Jesus continue a ser a luz que ilumina o caminho de cada um de vocês. Que vocês retornem em paz para o lar de vocês e que estejam aqui a semana que vem firmes e fortes junto com a gente. Boa noite. Obrigada. Márcia, muito obrigada por trazer de forma tão carinhosa esse ensinamento do Evangelho de Jesus, que é um convite para que possamos colocar em prática as nossas virtudes e sentir o bem que isso vai nos fazer.
Muito obrigada. E agora nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos sentando de forma que os médiuns possam circular pelos bancos. E convidando toda a equipe de médiuns, passistas, vamos iniciar os passes. Já nos sentindo envolvidos por uma luz azul, uma luz intensa, muito bonita, que toca o alto da nossa cabeça, o centro de força coronário, e nos liga intensamente com a espiritualidade superior. Essa luz azul agora, ela alcança o nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, fazendo com que nossos pensamentos, o nosso olhar, seja menos crítico, que julguemos menos e aceitemos mais o nosso próximo, que também está em evolução, assim como cada um de nós. Essa luz azul agora vai para o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, abrangendo também a nossa audição, para que possamos sempre ter palavras fraternas, de acolhimento, de amor. Essa luz azul continua descendo e alcança agora o nosso centro de força cardíaco, o nosso coração. E ali, essa luz vai potencializar as nossas virtudes e nos convidando a exercitá-las com muito amor, com muito carinho. Essa luz azul agora, ela vai para o centro de força gástrico, e nesse complexo de órgãos que geralmente retém os nossos sentimentos de mágoa, de raiva. Essa luz azul vai promovendo o restabelecimento das células desses órgãos tão importantes para o nosso complexo de digestão dos alimentos, permitindo que eles possam funcionar corretamente. Essa luz azul atinge agora o centro de força esplênico, responsável pela nossa imunidade, potencializando ainda mais a nossa imunidade, a nossa proteção. Essa luz alcança agora o centro de força genésico, que envolve todo o complexo renal, urinário, todos os órgãos responsáveis pela reprodução e por trazer a este planeta Terra os nossos irmãozinhos. Essa luz azul envolve todos esses órgãos com muito amor, promovendo seu restabelecimento. Essa luz agora vai até o nosso centro de força básico, pois já percorreu as nossas pernas, e envolvendo com muito carinho todas as nossas vértebras, promovendo assim o nosso fortalecimento, e chegando novamente ao topo da nossa cabeça, forma essa cúpula protetora e iluminada para a semana toda. E agora que recebemos, temos condições de doar.
E assim, com muito amor, vamos mentalizando o nosso lar, a nossa casa, todos que lá estão, envolvendo com harmonia, com equilíbrio, com perdão, com o amor, cada um dos nossos familiares, aceitando o processo evolutivo que nos uniu, que nos fortaleceu como família, e que possamos assim seguir com esse equilíbrio, com a gratidão a Deus. Vibremos agora por este planeta Terra, por todas as criações divinas, pedindo pela paz, pedindo pela harmonia, pedindo pela saúde, pela educação, pedindo por todos. Vibremos com muito amor por esta casa de paz e amor em Jesus, pelas suas casas co-irmãs, que abrem essas portas para nos receber, nos auxiliar, nos acolher com tanto carinho. E vibremos com muito amor por todos que necessitam, por todos aqueles que neste momento vêm em nosso pensamento, e que possamos mentalizar essa pessoa ou essa família com um abraço bem carinhoso. E assim, nos mantendo nessa vibração, vamos dar sequência à fluidificação das águas com o Marcelo. Graças a Deus. E assim, mentalizemos os oceanos, os mares, os rios e os espíritos protetores que tanto se empenham em manter essas águas limpas e salutares em nosso planeta. Vibremos por esses irmãos, fortalecendo-os nessa imensa e nobre tarefa. Vibremos também pelos espíritos encarregados pela fluidificação das águas aqui presentes e pelas águas que estão em nossos lares, que eles possam extrair do fluido cósmico universal todas as energias necessárias para o nosso equilíbrio físico e mental. Que essas águas possuam todas as substâncias necessárias para a nossa cura, para o alívio das nossas dores e para o restabelecimento da nossa saúde. Ao nos servirmos dessas águas, lembremos de estarmos receptivos aos benefícios que nos trazem, sempre em complemento às orientações trazidas pela palestra e pelas energias recebidas no trabalho desta noite. Passamos então à prece de encerramento, agradecendo aos bons espíritos da Casa Paz e Amor pela receptividade amorosa, pelas energias, pelas orientações e esclarecimentos dispensados especificamente a cada um de nós. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva para retornarmos em segurança aos nossos lares. Que é quem seja. Graças a Deus. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde e muito trabalho. De luz, paz e amor em Jesus.